Fala, gente! Jean aqui da JJ Renderiza. É um prazer enorme ter vocês por aqui. Se você é arquiteto, design de interiores, engenheiro civil ou apenas um curioso, alguém que gosta do mundo da renderização, você veio no lugar certo. Muito bem-vindo ao nosso mini curso do Zero ao Render. Bom, você que acompanha as nossas redes sociais, você já deve ter visto algum dos renders que a gente faz, alguma das imagens, algum dos vídeos. E o intuito desse mini curso é preparar você, é ensinar você todas as técnicas que você precisa e como que você deve modelar o seu projeto da forma correta para que você consiga fazer vídeos e renderizações incríveis como essa. Bom, você não precisa perder horas fazendo a renderização de uma imagem, como em software V-Ray. Eu sei que é um software muito bom, já usei ele muito tempo, porém, ele é um software muito trabalhoso, tem muitos parâmetros, e se quando você começa a pôr na balança a quantidade de tempo que você perde fazendo a renderização de uma imagem com outro software igual o Lumion, é sem comparação, e a qualidade que você apresenta para o seu cliente é basicamente a mesma ou até melhor. Porque se você pegar o Lumion 10 ou o Lumion 10.3, que são os lançamentos da Lumion agora, gente, a renderização está muito boa. Eu vou provar para você que o render pode ser rápido e com uma excelente qualidade. Então, veja esse vídeo agora. Gente, então vamos lá. Vamos fazer aqui uma comparação entre o Lumion e o V-Ray, para vocês verem em relação a tempo e a qualidade, qual que é a diferença entre os dois. Então será feito aqui a renderização do mesmo ambiente, tanto no V-Ray com o 3D Max, como no Lumion, para vocês verem a diferença aqui que tem em qualidade, né? Igual a gente falou, e tempo. Aqui já estamos com a tela aberta aqui do Lumion, ele já está pré-carregado aqui dentro, porém, para colocar aqui os materiais, colocar aqui alguns objetos, não levou mais que 15 minutos para fazer isso e nem para carregar a câmera ali, que eu vou mostrar para vocês aonde que está. Então foi muito fácil e muito rápido de fazer essas configurações. E no modo de renderização a gente usou o preset pronto que já tem aqui no Lumion, que é o preset de interior. Aí nesse preset padrão ele já coloca uma série de efeitos aí padrões. Na série de efeitos, a única coisa que foi mudada aí é a luz do céu, que foi colocada na qualidade máxima. Aí foi adicionado aqui mais alguns parâmetros, que é o perspectiva de 2 pontos e o plano de corte. Aí configurar e fazer todos esses presets que vocês estão vendo aqui não demora mais que 30 segundos, gente. Agora vamos aqui para a área de renderização, vamos clicar no botãozinho verde aqui. E a gente vai colocar aqui uma qualidade intermediária, que é a qualidade Full HD, que é a mesma qualidade que vai ser utilizada lá no V-Ray.
Então aqui foi iniciado a renderização. E aí você consegue em tempo real verificar a renderização e já dá para você ver se tiver algum erro, você já para ali mesmo. Você não tem que esperar a imagem toda ficar pronta para você achar algum erro, alguma coisa que esteja de errado aí na sua imagem. E o mais importante é o que está ali na barra, que é o tempo de renderização. É muito rápido, gente. Então tá aí, imagem pronta e demorou 30 segundos para a gente fazer essa renderização. Isso que a gente não está trabalhando essa imagem, a gente não está melhorando ela, deixando ela como se ela fosse uma imagem para ir para alguma competição. Aqui é só uma imagem rápida para vocês terem noção, né? Aí agora aqui a gente vai para o Studio 3D Max, né? Onde tem a mesma cena, a mesma configuração para a gente fazer o nosso comparativo. E já foi configurado aqui as iluminações e os materiais no 3D Max, porém no Lumion foi muito rápido a gente fazer isso. Agora aqui é muito complicado, demorou mais ou menos umas 2, 3 horas aqui para fazer essa configuração. E a gente tem que vir aqui, vocês sabem muito bem, quem já passou pelo V-Ray, você tem que vir aqui configurar os materiais, às vezes não fica daquela maneira que você quer, aí você tem que vir fazer um render, testar, volta de novo, então fica nesse processo complicado. Bom, aqui no V-Ray a gente tem várias configurações que a gente precisa ajustar e para que não fique muito longo o nosso vídeo aqui, eu vou já fazer aqui o processo andar rapidinho para vocês terem noção aqui de quanto tempo que a gente vai levar aqui para fazer a renderização no 3D Studio Max juntamente com o V-Ray. Gente, aí eu quis deixar aqui um tempinho, ele carregando no modo normal, para vocês verem quanto tempo que demora o querido do nosso V-Ray, tanto no SketchUp como aqui no 3D Max. E olha que eu não coloquei todas as configurações no máximo, porque senão ia tomar um tempo absurdo. Então eu resolvi deixar essa parte do vidinho aqui tipo no modo normal, que é o tempo de 30 segundos que deu no Lumion, para vocês verem que não é marmelada, tá vendo? Então, ó, deu 30, já tá dando puta de um tempo aí, ó, e ainda ele nem começou a renderizar ainda, ele começou agora, ele tava primeiro passando, né, fazendo toda a verificação antes. Então, olha quanto tempo que demora, gente. Vou correr aqui para frente, tá? Bom, aí vamos ver o resultado aqui para vocês terem noção de como ficou aqui em relação aos tempos aqui, tanto do Lumion como do V-Ray com o Studio Max. Então do Lumion aqui, levou somente 30 segundos para renderizar. O ajuste da cena a gente demorou mais ou menos uns 15 minutos. E ele já tem uma iluminação HDRI que é automático. E essa é a imagem do Lumion, como vocês podem ver. E aí, com base nesse tempo estimado, se a gente fosse fazer uma animação de 10 segundos, a gente demoraria mais ou menos umas 5 horas aqui no Lumion. Aí vamos mudar aqui para a imagem do V-Ray, que demorou 9 minutos para renderizar. E os ajustes a gente demorou mais ou menos de 2 a 3 horas aqui. Então, se você pegar esse tempo e a gente fosse fazer uma animação de 10 segundos, a gente demoraria 90 horas para fazer o mesmo render utilizando o V-Ray com o Studio Max. Então, é muita diferença, né, gente, de imagens. É muita diferença de tempo. Aí, esse é um comparativo aqui das imagens, tanto do Lumion como do V-Ray, para vocês verem aí a diferença de um para o outro. Isso lembrando que
que a gente não fez um ajuste tão fino no Lumion. Se a gente quisesse melhorar esse render, a gente conseguiria. Mas como a gente estava prezando por tempo, então isso era tranquilo. Bom, então você não precisa ficar mais perdendo horas, perdendo muito tempo ajustando parâmetro, fazendo uma série de coisas para você conseguir renderizar uma imagem de qualidade. Você viu, pelo que eu acabei de provar para vocês, que é possível fazer isso em pouco tempo. E hoje o mundo é dos vídeos. Você pode ver pelo Instagram, pelo YouTube, o alcance, na verdade, as próprias mídias sociais, elas ajudam a impulsionar mais vídeos do que imagens. Então, você precisa aprender e se atualizar a entrar no mundo dos vídeos. Então, o intuito do nosso curso é te ensinar a fazer a modelagem da forma correta, te ensinar todos os segredos, seja você iniciante ou avançado, né? Um expert em SketchUp, mas muita gente aprendeu SketchUp ali na raça, né? Foi no YouTube, viu um vidinho ali, viu um vidinho aqui, aprendeu ali fuçando, mexendo, mas existem técnicas e o jeito certo de se fazer com que o render, com que a modelagem fique da maneira correta, para quando você for importar esse projeto para um software de renderização, ele não demore além do tempo necessário e também você consiga uma qualidade excepcional. Então essa é a ideia do nosso mini curso, é te preparar para a renderização futura, que você pode fazer vídeos incríveis, imagens incríveis, igual você já acompanha a gente nas redes sociais ou você não viu no vidinho anterior que a gente acabou de te mostrar, ok? Então, esse é o intuito do nosso curso. Seja você iniciante ou seja você avançado, a gente vai te passar todas as técnicas no SketchUp de como você deve modelar, quais são as ferramentas que facilitam a sua vida para que o render, para que a modelagem fique mais rápida, né? Então, esse é o intuito do nosso mini curso aqui, do zero ao render. A gente vai te ensinar passo a passo tudo que você precisa e depois a gente vai lá no Lumion lá, vamos brincar um pouquinho com a renderização para vocês entenderem um pouco mais a fundo como que funciona esses softwares incríveis, ok? Então, espero você e agora a gente vai lá para a tela para que eu mostre agora na tela, no computador, no Vamos Ver como que funciona, ok? Então, você aprender no SketchUp, você sabendo modelar da forma correta, os seus renders vão ficar melhor, seja ele no V-Ray, seja ele no Lumion, a base, o conceito do SketchUp é muito importante, porque se você modela ele da forma correta, você consegue importar ele tanto para um software de renderização, como fazer todo o detalhamento. Um exemplo num software como Layout, que auxilia e facilita muito. Gente, eu vou mostrar aqui para vocês um detalhamento que eu fiz em menos de 2 horas. Então, tipo assim, se você souber modelar da forma correta, é muito simples e o seu trabalho vai ser muito reduzido, ok? E quanto menos tempo você demora para fazer um projeto, mais valor agregado você ganha em cima, né? Então, esse é o intuito do nosso curso. Então, eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma sugestão, a gente está aqui para servir vocês, ok? Então, um grande abraço e agora vamos lá para a tela, que agora eu vou mostrar para vocês na prática todos os segredos e conteúdos que você precisa fazer. Gente, então vamos lá. Conforme eu tinha conversado com vocês, que eu tinha feito um detalhamento em menos de 2 horas, ó. Então tá aqui. Eu fiz aqui utilizando tudo o que eu já tinha feito, a modelagem no SketchUp, né? Esse foi um projetinho rápido que eu tive que fazer aqui de uma reforma para um cliente. Então, o que que acontece? A gente fez toda a modelagem aqui no SketchUp e todo o detalhamento é feito depois no Layout. Então, ele é muito fácil de trabalhar. É muito simples de trabalhar, tá vendo? Então a gente consegue fazer toda a parte de pintura, aonde é viga, fazer todo o detalhamento que a gente faz no design de interiores, né?
Então dá para ser feito através do SketchUp e o layout. E assim, eu não precisei fazer nada mais, né? Tipo assim, as pessoas fazem toda a parte no AutoCAD, tem que ficar fazendo tudo detalhamento, planta de gesso, projeto luminotécnico, detalhamento de móveis. Gente, planta baixa, prefeitura, você faz tudo pelo layout, é muito simples. Olha a planta com detalhe aqui, ó. Esses cortes aqui vocês não ligam ou não, porque não era para ter ficado assim, mas foi só um esboço rápido mesmo para o pedreiro conseguir entender. Então tá vendo, ó? Isso aqui foi feito muito rápido, gente, muito rápido mesmo. Então tá aqui todos os detalhes da casa, ó, de todos os pavimentos, ó, e fica legal. É um jeito de você mostrar para o seu cliente. Eu não sei com qual software você trabalha, tem alguns outros que fazem o detalhamento, porém, se você utilizar o SketchUp juntamente com o layout, você consegue fazer tudo esse detalhamento aqui muito fácil, muito rápido. E se você já está modelando no SketchUp, então na verdade é só você aproveitar e fazer aqui e fazer essa transferência de informações para o layout. Então eu vou dar uma explicada aqui para vocês como que vocês não tão a fundo, né? Como que você faz isso aqui, senão o nosso curso vai ficar, em vez de ser um mini curso, vai virar um curso, um mega de um curso completo, né? Que não é o intuito. O intuito é preparar vocês para que vocês consigam fazer renders bonitos, né? Mas que vocês tenham conhecimento também que agilize aí o processo de vocês no escritório de vocês. Então tá vendo? Olha essa planta aqui. Que legal, essa planta luminotécnica que a gente fez. Tá vendo que eu fiz aqui é um banheirinho, foi feito aqui com uma luminária de embutir, o resto é tudo rebaixo de gesso. Então é muito simples, gente. Aqui é uma perspectiva para mostrar aqui aonde tem que ser construído e onde tem que ser demolido, né? Porém, isso aqui foi um erro que aconteceu e aí eu acabei, por causa da pressa, deixando dessa maneira, ele não tirou o fundo aqui, né? Eu não consegui fazer com que o estilo mudasse. Mas basicamente é isso, gente. Então aqui foi só uma dica rápida aqui. Se você já usa o SketchUp, se você está assistindo o nosso curso, está querendo entender mais sobre SketchUp, gente, é uma ótima ferramenta que vai te ajudar e acelerar muito o seu processo. Ele tem várias ferramentas de atalho, várias teclas de atalho, e essa parte de você encaminhar o seu projeto para o layout e fazer todo o detalhamento no layout é muito legal. Porém, isso tudo que vocês estão vendo aqui, todas essas perspectivas foram feitas no SketchUp. Aí ele é só exportado para o layout, né? Então, o conceito é o que eu estava falando para você. O conceito é tudo. Se você entende o software, como que ele funciona, você consegue fazer um detalhamento muito bem feito, sem perder horas, né, de trabalho aí, ok? Então isso aqui foi mais para mostrar para vocês aqui como é que funciona um detalhamento utilizando o SketchUp e o layout, se vocês já não utilizam algum outro software como esse, ok? Então aqui com a tela do nosso computador aberta, agora vamos lá aprender tudo que é necessário, todos os segredos para o SketchUp aqui para você se desenvolver e fazer com que essa ferramenta alavanque a sua carreira profissional, sendo você arquiteto, design de interiores, engenheiro civil. Essa ferramenta ajuda todo mundo e ela serve para todo mundo. Então, se você souber usar ela é como se fosse uma bazuca na mão de um soldado. Ela derruba muita gente e faz você economizar muito tempo. Então é isso que a gente vai ensinar. Nessa primeira aula aqui eu já fiz uma apresentação, falei um pouco aqui, mostrei uns vidinhos, né, do que dá para você fazer, fiz um comparativo de renderização e nesse finalzinho de aula, para a gente nivelar o conhecimento de quem ainda não aprendeu, não conhece o SketchUp e quem já está com nível avançado, eu vou passar o conhecimento aqui do zero aqui,
bem rapidinho, em minutos, eu vou explicar aqui as ferramentas básicas para a gente nivelar o conhecimento e todo mundo ficar no mesmo patamar ali de conhecimento e saber o que eu estou falando, né? Porque não adianta nada eu passar agora as ferramentas, as técnicas avançadas, sendo que nem todo mundo, porque o nosso curso é aberto para todos aqui, não vai ter o conhecimento básico. Então, para que isso não aconteça, eu vou passar bem rápido aqui. E se você é avançado, já conhece do SketchUp, vamos reforçar esse conhecimento. Então, vem junto comigo aqui, que vai ser bem rápido. Nas próximas aulas, eu já vou começar a falar coisas muito importantes para você aí na renderização. Tá bom? Então vamos lá. Aqui com a tela do nosso SketchUp aberto, a primeira tela que ele vai abrir aqui é a tela de bem-vindos. E aqui você consegue escolher algum tipo de modelo que você quer utilizar. Seja ele em polegadas, com uma unidade de medida em metros, em centímetros, próprio para arquitetura, que aqui o fundo do SketchUp muda. Mas vamos aqui entrar com simples em metros, que é o que normalmente a gente utiliza, ok? Então, abriu essa tela, essa é a tela de trabalho do SketchUp. Aqui ao lado a gente tem uma barra com as principais informações aqui do SketchUp, ok? A gente vai usar muito essa barra aqui, tem muitas opções e muitas ferramentas muito importantes. Aqui embaixo ele vai sempre te dando dica de tudo que você tem que fazer. Então, um exemplo, se eu pegar uma linha aqui, ó, ele vai falar para mim digitar lá, ó, digite, selecione o ponto final ou digite o valor. Então, se eu digitar uma medida aqui, ele vai seguir o que eu acabei de falar, ok? Então, aqui embaixo ele vai te mostrando e te falando a medida que você está puxando, tá vendo? Então, ele vai mostrando tudo aqui na barra de baixo. E aqui em cima vocês podem perceber que eu tenho bem mais ferramentas do que o normal que já vem no SketchUp. Então, eu vou ensinar vocês a mexer em todas essas ferramentas, como o Freedom, aqui o Floor Generator, que ele consegue fazer paginação de piso, né? Com as juntas ali de dilatação dos pisos. Então, ele faz um bloco com todos os milímetros aí imitando a junta, então é bem legal. Tem uma série de ferramentas que eu vou mostrar para vocês aqui, como o Freedom 6, aqui Scale, que ele faz aqui a parte de você, quando você for fazer ali, pegar um bloquinho e for redimensionar, for escalar esse bloco, para que ele não perca ali os parâmetros dele, a gente utiliza essa ferramenta em vez de utilizar o Scale aqui, que vai começar a distorcer tudo o bloquinho, né? Então, isso aqui é uma forma muito interessante. Então, eu vou explicar para vocês todas essas ferramentas. Então, para você que é iniciante, essa é a tela inicial aqui. Aqui do lado fica todas as barras com estilo, materiais, tudo que a gente precisa entender. E aqui são as ferramentas iniciais. Se não tiver algumas barras aqui, algumas ferramentas aparecendo, a gente vai vir aqui em cima. Aqui você consegue salvar, abrir um novo arquivo, né? Trabalhar com a geolocalização, que nós não vai entrar agora nesse momento, editar, aí você consegue em editar aqui, fazer toda a parte de reexibição, mas o que importa para a gente aqui é visualizar. Para você visualizar, você vai vir aqui em barra de ferramentas, e aqui ele vai abrir todas as opções que você tem para você mostrar aqui na tela, ok? Então aqui o meu tem várias outras seleções aqui, porque eu tenho outros plugins instalados. Mas aqui é muito simples, se você clicar aqui, ó, ele já vai habilitar ou desabilitar alguma função que esteja na barra aqui. Então o que você precisa inicialmente aqui? Você vai precisar aqui, ó, das camadas, isso é muito importante a gente habilitar. Eu vou falar para todos aqui habilitar, a câmera não precisa. As camadas aqui, que aí depois eu vou explicar o que a gente vai fazer com as camadas aqui. O estilo é interessante você habilitar, que eu vou explicar também. Exibições, ferramentas de sólidos você precisa. Localização não tem tanto interesse, se quiser deixar desabilitado aqui, a gente não vai usar no momento. As medidas é importante. O padrão, se vocês quiserem deixar, mas eu não utilizo muito, eu utilizo mais o primeiro espaço aqui que tem. Na verdade, eu uso bastante as teclas de atalho, que é o que eu vou ensinar para vocês aqui agora.
mas é interessante você ter aqui os primeiros passos, que aí tipo já tem as ferramentas básicas, tudo aqui bonitinho para você utilizar, ok? Então basicamente o que você precisa é isso, seção é legal também deixa a seção e basicamente é isso que você precisa habilitar aqui, ok? Então aqui a gente tem também a parte de câmeras, que é o que já está habilitado aqui, você consegue verificar do alto, frontal, então é a mesma coisa que está aparecendo aqui, tá vendo? Já tem as telas aqui, as teclas de atalho mais rápido para você utilizar esta parte, ok? Aí em desenho aqui a gente tem as ferramentas normais que a gente vai usar, que estão aqui embaixo, que é linha, arco, formas, curvas, né? Aqui em ferramentas a gente tem várias ferramentas importantes que eu vou ir mostrando para vocês agora. Em janelas, deixa eu ver se vocês precisam habilitar mais alguma coisa. Isso aqui vocês vão aprender depois, ok? Então, basicamente o que vocês precisam da tela é isso. Aqui fica todas as ferramentas rápidas. Aqui vai ter uma barra de ferramentas importantes relacionadas ao bloquinho que você está fazendo, a parte de pintura, que são as texturas, materiais, os estilos que você vai trabalhar, camadas. Então tá tudo aqui que eu vou falando para vocês agora no decorrer desta aula. Então o SketchUp ele é uma ferramenta tridimensional que você consegue ver em 3 dimensões. Então você vai ter sempre os 3 eixos aqui, X, Y, Z, ok? Então agora vamos às teclas de atalhos que vocês vão utilizar muito, mas muito mesmo. Então a primeira tecla de atalho que você precisa conhecer é a tecla L. Se você apertar o L, ele vai abrir aqui a parte de linha, tá vendo? Então a gente consegue criar linhas aqui com a tecla L. Para você voltar no mouse aqui, na teclinha de seleção, você aperta o espaço. Então, ó, ele vai e espaço volta. Então vocês vão ver, se você começar a utilizar as teclas de atalho, vai te ajudar muito, vai acelerar muito aqui na parte de você começar a modelar. Ok? Uma coisa que é muito importante também, se você girar a bolinha do scroll aqui, você consegue dar zoom, que é a mesma coisa de você vir aqui, ó, clicar aqui e fazer isso aqui, ó, com zoom, ok? Então aqui no mouse é muito mais rápido você fazendo essa parte. Se você segurar o scroll, você entra na aba aqui de orbitar, que você consegue girar em volta desse boneco ou em volta do seu modelo, da modelagem que você está fazendo. E se você apertar o scroll e segurar o shift, você consegue dar o pan aqui, que é movimentar. Então através disso aqui, ó, a gente consegue se locomover em volta do boneco, em volta da nossa modelagem. É assim que a gente trabalha, com o scroll, com o scroll selecionado, com ele dando zoom, e com o scroll selecionado e a tecla Shift, tá vendo? Então é assim que a gente se movimenta aqui dentro do SketchUp. Aí voltando aqui a nossa linha, né? Apertando a tecla L, que é a nossa parte de linha, vocês precisam aprender uma ferramenta muito interessante que vai te ajudar muito. Então, tá vendo que se eu manter a linha paralela ao eixo vermelho, a linha fica vermelha, mas não significa que ela vai ficar vermelha. Significa que ela tá paralela a esse eixo, ó. Ó, virei para o outro lado, ela tá paralela ao eixo verde, ok? Se eu vim para cima, ó, tá paralela ao eixo azul, ok? Então, é assim que funciona essa parte. E aí, tem umas teclas de atalho que vai te ajudar muito aqui na hora de você começar a modelar. Que é o quê? A hora que você aperta aqui, fica solto e é difícil de você conseguir travar em algum lugar. Então, como que você faz? Se você apertar a setinha para a direita, ele vai travar num eixo, que é o eixo vermelho. Se você apertar a setinha para a esquerda, ele trava no eixo verde, tá vendo? Se você apertar para cima ou para baixo, que é a mesma tecla, ele vai trabalhar no eixo azul. Então isso é muito importante para você modelar, ó. Então
é bem interessante aqui você saber essa tecla de atalho, ok? Agora, uma outra função que a gente tem aqui que é muito importante é a parte de círculos aqui, de circunferência. Então você vai apertar a tecla C, que ele vai entrar em parte de círculo. Então você consegue criar algum diâmetro no tamanho que você quer, um exemplo, 1 metro, né? Então se você quer colocar alguma medida, seja ela em linha, seja ela em qualquer tipo de ferramenta, o que você vai fazer? Você vai clicar, ele vai aparecer aqui as medidas aqui embaixo, tá vendo? Em comprimento. E aí você, se você não quiser vir arrastando ela aqui, dessa forma, você digita a medida, lembrando que é sempre com vírgula. Então, um exemplo, 1,5, que aí está em metros a medida. Na hora que eu der Enter, ó, então tem 1,5. Então, ó, aqui a gente dá para medir com a trena, que é a tecla T. Então, olha lá, 1,5, ok? Então, essa é umas teclas muito importantes. Voltando ao círculo aqui, o que acontece? O círculo, você consegue, vamos fazer um círculo de 2 metros aqui, ó, uma circunferência de 2 metros. Então, no círculo que a gente fez aqui, percebam que os lados dele, as intersecções deles aqui, elas estão... não tá um círculo perfeito, tá vendo? Tá bem deformado, né? Então tem duas formas de você melhorar isso daqui. Uma delas, o que é? Se você for fazer um exemplo, uma piscina, um jardim, qualquer coisa do tipo, isso aqui vai ficar esquisito quando você for fazer uma renderização. Então você precisa melhorar isso daqui. E como que você faz? Você apertando a tecla C em círculos. Tá vendo que aqui embaixo essa é uma das formas. Ele tá mostrando aqui lados. Você digita quantos lados você quer. Um exemplo, vou pôr 500. Se eu não me engano, ele vai de 1 a 999. Então, você coloca quantos lados você quer e dá Enter. A hora que você vir aqui, ó, colocar 2 metros, olha a diferença desse círculo. Tá vendo? Ele tem muito mais intersecções, ó. Vamos pôr aqui um do lado do outro. Ó, tá vendo? Então tem uma diferença muito grande. E a outra forma que você tem de fazer isso é você aqui em informações de entidade, você clicar aqui na aresta do círculo, ele vai mostrar aqui, ó, segmentos, tá vendo? Os 500, posso pôr 4, ó lá, ou 30, tá vendo? Então essa é uma das formas. Lembrando que tome cuidado também que quanto mais segmentos você coloca, não fica colocando tanto se não for tão necessário. Se você viu que já melhorou o círculo, ótimo. Não precisa ficar colocando tantos segmentos porque isso pesa o seu arquivo. Aí, eu até esqueci de falar aqui, quando a gente estava falando da linha, quando você quer travar aqui em alguma dos eixos paralelo, também dá para você apertar Shift, ó. Se você vir aqui segurar o Shift, apertar o Shift, olha lá, ele trava na linha que você quer. Você tem que ficar segurando o Shift, tá vendo? Ó, segurei o Shift e ele vai, ó. Ó, a mesma coisa aqui, ó. Não travou, eu venho, coloco na linha que eu quero, né? Ó. Aí eu travo o Shift e aí ele vai sempre manter nessa linha. Isso é bom para que você consiga colocar numa mesma direção que você queira em algum outro objeto. Então, exemplo, eu quero deixar exatamente aqui, ó, no cotovelo desse cara a mesma linha. Se eu clicar aqui, ó lá, tá feito. Tá exatamente na direção do cotovelo do homem, ok? Então, isso é muito importante vocês saberem também. Tanto você movendo as setinhas para o lado, como você segurando o Shift em cima ali do paralelo, né? Que vai dar certo. Aí tem uma outra ferramenta aqui, que é a ferramenta de... cadê ela aqui? Que é a ferramenta de arco, ó. Então tem algumas formas de você fazer o arco. Eu não vou entrar em tanto detalhe, senão vai ficar muito longo aqui a nossa videoaula. E não é esse o intuito, é mostrar mais as técnicas mais avançadas, né? Mas vamos lá, ó. Aqui no arco dá para você fazer também vários tipos de
de arcos, ó. Então é bem legal também, ó. Você clica, aí ele vai te pedir para você ter um outro ponto e aqui você consegue colocar a distância do arco que você quer, tá vendo? Quando tá esta linha aqui em azul, significa que ela tá como uma tangente de vértice. Então, na verdade, ela tá com a mesma angulação do outro desenho que você tem, ó. Tá vendo? Então aqui daria para você fazer, vamos fechar aqui algum desenho aqui, ó. Olha lá, fez uma gota, legal, né? Então, essa é uma ferramenta muito legal também, principalmente quando você vai fazer um jardim, você precisa fazer um decorado ali com pedras, né, no jardim. Essa ferramenta vai ajudar muito, porém a gente tem umas ferramentas que eu vou mostrar para vocês mais avançadas de fazer elipse aqui e algo bem mais complexo, ok? E aí a gente tem essa ferramenta aqui que é o Push Pull, que é empurrar e puxar. Então ela é uma ferramenta muito legal aqui e dá para você fazer muitas coisas aqui. Um exemplo, ó, vamos fazer um retângulo aqui e a gente vai utilizar muito essa ferramenta. Ela é o P, tá? Se você quiser começar a utilizar as teclas de atalho, pega um caderninho e vai anotando aí. Aí, ó, vamos mostrar aqui um pouquinho mais o avanço dessa ferramenta. Então, exemplo, a gente vai criar aqui vamos criar aqui um retângulo. Tem 3 formas de você selecionar. Se você puxar, tá vendo que tá tracejado e se eu puxo para cá, a linha ela tá contínua. Então, ó, cliquei com o mouse, arrastei para cá e tá tracejado. Tudo que tiver dentro desse quadrado aqui, ela vai pegar as linhas que tem a ver com esse quadrado que você fez, com essa seleção. Aqui, se você fizer o contrário, daqui para lá, onde a linha fique contínua, ele só vai selecionar o que tiver dentro da seleção que você fez, tá vendo? Ó, então essa é a diferença, ó. Tá vendo? Então isso é muito importante. Uma outra forma que você tem de fazer a seleção, se você der um clique, ele seleciona a face. Ou qualquer outra coisa, ó. Dei um clique, ele seleciona o que você clicou. Se eu der 2 cliques, ele seleciona todas as faces que tem a ver com essa aresta, ok? E se eu der 3 cliques, ele seleciona tudo que tem a ver com essa aresta. Então é muito importante esses comandos para vocês saberem. Aí voltando à nossa ferramenta aqui de empurrar e puxar, então você consegue aqui somar, na verdade, para qualquer tipo de ferramenta, tanto essa como o Move, você consegue fazer outros componentes através desses, ok? E aí tem uma função aqui interessante que vocês precisam saber. Se a gente clicou e selecionou tudo, mas eu não quero selecionar essa face, se você segurar o Shift, tá vendo que fica o mais e menos ali no mouse? Significa se essa face está selecionada e você clicar nela de novo, ela vai desselecionar, tá vendo? Então, segurando o Shift, você consegue fazer isso. Aí, o Ctrl não. O Ctrl, ele só seleciona, ó. Então, você não consegue, você consegue somente selecionar, ó, com o Ctrl. Agora o Shift não, o Shift, se tiver selecionado, ele deseleciona. Se tiver sem selecionar, ele seleciona, ok? E aí a gente tem a ferramenta Equidistância aqui, que é uma ferramenta muito interessante e muito legal. Então, como que funciona? Um exemplo, ó, vamos fazer um quadrado aqui, né? E aí a gente precisa fazer um outro retângulo, um exemplo simbolizando uma parede aqui, né? Então você conseguiria aqui, ó, puxar para fora e aqui a gente subindo aqui, ó, você já teria um cômodo, né? Teria um ambiente aqui, ok? Então temos essa possibilidade, ó, 2,5. Aqui teria um cômodo. E aí, agora vem uma ferramenta muito importante e ela ajuda muito a gente, que é a trena, que é o T. Tá vendo? E aí, o que acontece? A trena, ela serve tanto para você medir, ó. Então, você consegue medir. Então, isso aqui é algo muito interessante, ó. Se você clicar
em alguma intersecção e você vir aqui colocar, vamos supor, vou digitar 2 metros. Ele vai fazer uma marcação aqui bem pequenininha, tá vendo? Na medida que eu falei, que era 2 metros. Se eu vir aqui e puxar em alguma linha, tá vendo? Eu consigo puxar como se fosse medidas de referência. Então, um exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó, vamos fazer uma janela aqui. Então, ó, vou puxar 1 metro para cá, 1 metro para cá e aqui 1,10. E aqui vamos puxar mais 1 metro para cima. Então aqui, ó, eu já conseguiria, ó, fazer uma janela, a abertura de uma janela, ó. Opa, desculpa. Intersecção, intersecção. Se eu usar a ferramenta que a gente acabou de aprender, ó, e empurrar, lembre sempre que você tem que encostar nessa outra face para que ele suma com a face, ó lá. Então a gente criou uma janela, ok? A gente poderia criar uma porta aqui, ó. Então fazer a boneca aqui. Pera aí. Vou pôr 10 centímetros aqui. Aí vamos puxar aqui mais 90. E aqui 2,10 de altura. A gente vinha aqui, ó. A gente consegue travar. Aí você vê que ficou uma sujeirinha aqui, né? Tem várias linhas aqui. Como que você faz para excluir isso? Você vai vir aqui, ó. Excluir guias. Clicou aqui, ele some com todas as guias que você clicou com a trena, ok? Aí tem uma outra função que eu vou explicar mais para frente da trena, que ela é muito interessante em relação de escalar, né? E você, quando você importa algum objeto lá do DWG para cá, você vai ver que legal que dá para fazer com essa treninha aí. Agora vamos aprender aqui sobre a nossa face, sobre como mover e rotacionar objetos, né? Então percebam, tá vendo que aqui a camada está numa cor diferente? Isso significa que é uma camada invertida. Então a gente não pode trabalhar com essa camada aqui, porque na renderização, qualquer software que seja V-Ray, seja Lumion, seja qualquer outro, ele vai dar problema se você tiver essa face invertida. Então como que você faz para desinverter uma face? Clica nela, clica com o direito e você vai vir aqui em inverter faces, ó. Então ele inverteu a face, ok? Então, uma outra coisa que eu esqueci de falar, mas é muito importante aqui, é muito legal de você utilizar, é quando você usa aqui a tecla linha, né? Vamos aqui, ó, tecla de atalho L, tem uma linha aqui, certo? Cliquei, ó. Se você pegar essa linha aqui e você vir aqui em dividir, você consegue, tá vendo que ele criou os pontinhos? Você consegue dividir essa linha em várias. Um exemplo, eu preciso pôr aqui, um exemplo, que aqui fosse um teto, a gente precisa pôr aqui 5 spots. Então, ó, clicando aqui, ó, aparentemente parece que não aconteceu nada, né? Mas ele subdividiu essas linhas aqui. Então fica fácil de você pegar as intersecções e colocar um spotinho aqui, um ali, entenderam? Então é bem simples esse conceito e bem fácil e ajuda muito essa ferramenta de dividir. Então a gente tem a ferramenta de mover aqui, né? Mover e rotacionar. Então vamos fazer aqui para vocês entenderem melhor como que funciona. Vou puxar aqui um tampinho. Aqui lembrando, quando você puxa um retângulo, você consegue pôr as duas medidas, porém você tem que pôr com ponto e vírgula, tá? Um exemplo, eu quero 3 metros, ponto e vírgula por 3 metros. Então ele vai fazer, ok? Então foi feito aqui, a medida está invertida, a face, né? Vamos inverter e colocar a medida certa. Então, ó, vou vir na equidistância aqui, ó. Vamos criar como se fosse aqui um tampinho aqui para baixo, ó. Opa. Ó. 90. Opa. Acho que é mais interessante a gente fazer assim, ó. 90 centímetros. Aí aqui a gente puxa
10 centímetros. Tá aí, temos uma mini mesinha feita aqui. E aí, o que que daria pra gente fazer, ó? Vamos pegar aqui. Vamos criar uma cadeirinha aqui bem rapidinho para vocês entenderem o conceito, ó. Eu não vou pôr medida muito aqui não, é só para a gente entender o conceito mesmo. Ó, então vamos fazer como se fosse uma cadeirinha aqui, ó. Puxar aqui, vou puxar aqui. Tá tudo invertido, vamos desinverter aqui. Ó, aí a ferramenta de mover, percebam que a nossa cadeira está mais alta do que a nossa mesinha, ok? O que que a gente pode fazer? Vamos pegar a tecla mover, que é o M, e aí você já consegue utilizar as ferramentas que a gente falou. Então, como que faz? Vamos usar para baixo ou para cima a teclinha para ele segurar no eixo que a gente quer trabalhar. E aí o que que eu vou fazer? Vou vir aqui na mesinha, ó, clicar aqui. Então, ó, tá na mesma medida aqui, ok? E aí você consegue mover ele para frente. Vamos por aqui mais próximo. Então tá aí. Aí o que a gente pode fazer para deixar ele centralizado, ó, pega o centro aqui, vai mover aqui para a direita, que é onde a gente quer, e achar o centro aqui da nossa mesinha. Achamos o centro. Então tá feito. Temos aqui a medida. Aí o que que acontece? O legal do Move, se você clicar com ele aqui com Ctrl, você consegue duplicar esse arquivo, né? Como a gente tinha falado. Então duplicamos aqui, certo? Ó, se eu clicar aqui com Ctrl, ó, eu consigo ir fazendo quantas peças eu quiser. E aí tem uma ferramenta, tem uma técnica aqui que é muito interessante. Muita gente já sabe, né? Na verdade, tem que saber isso, que isso aqui é um princípio básico. Eu não criei o grupo ainda, que eu quero explicar isso mais para frente. Tá? Então, vamos vir aqui, Ctrl. Aí, ó, um exemplo. Apertei aqui o mover e eu quero mover isso aqui a cada... Quero criar uma cadeirinha dessa daqui a cada, um exemplo, 1 metro, vamos supor. Se eu clicar 1 metro e der Enter... Opa! Ó, vamos lá de novo, clicou, ó, vamos vir aqui, vamos pôr aqui 2 metros, ó. Percebam, eu não apertei nada ainda, eu só digitei a medida 2 metros. Se eu vim aqui e digitar vezes 10, ele vai fazer 10 vezes essa cadeirinha, contando com essa, né? Vai fazer 10 vezes com a medida de 2 metros, tá vendo? Então isso é muito importante. Se você não gostou disso aqui, o que que você faz? Vezes 5. Ou vezes 3. Ok? Então ele sempre vai considerar a cadeira que você fez a mais, o objeto que você fez a mais a quantidade que você quer. Ok? Então isso é muito importante. Esse conceito aqui, essa técnica aqui é muito importante, tá bom? E aí uma outra técnica que é parecida com essa, o que que é? Você clica aqui, um exemplo, eu quero pôr uma cadeirinha dessa daqui 10 metros, ó. Então eu vou vir aqui e vou pôr aqui 10 metros, certo? E aí eu queria ter 4 cadeirinhas aqui no meio desses 10 metros. Então o que que você faz? Você divide por 4. Ele já vai achar as distâncias exatas aqui para você, para caber 4 cadeirinhas. Ah, não gostei dessas 4 cadeirinhas, teria que ter 3. Então você divide por 3. Tá vendo? Então é bem legal e basicamente isso daí. Aí dá para a gente fazer também, que é muito interessante, é aqui em relação ao rotation aqui, ó. Dá pra gente também fazer a distribuição de cadeirinhas, ó. Vamos ver aqui, deixa eu achar o centro que é mais fácil, ó. Vamos puxar a medida aqui.
Vou pegar aqui a cadeirinha, nossa cadeirinha está selecionada. Vou vir aqui no rotacionar, vou apertar o... cadê aqui? Rotacionar, vamos vir aqui, cliquei. Se eu quiser girar essa cadeirinha, ele vai girar conforme o centro da minha mesa, ok? Então, bem legal. Aí, imagine que eu quero colocar 4 cadeiras aqui. Então, o que eu faço? Eu vou vir aqui, segurar o Ctrl, ó, automaticamente ele já está fazendo a minha mesa. E aí, aquele conceito que a gente acabou de aprender serve para qualquer um deles. Então, ó, cliquei, vezes 3, automaticamente ele já criou ali. É que eu coloquei torto aqui. Mas, ó, vamos fazer certinho aqui para vocês verem. A ferramenta é muito bacana, essa ferramenta. Ó, cliquei, coloquei o mais, vou selecionar aqui, ó, vezes 3. Ó lá. Ele já fez uma mesinha aqui, ok? Então é muito simples e muito fácil. Se você souber essas ferramentas aqui, souber utilizar as teclas de atalho, você vai conseguir fazer modelagens muito rápido aqui. Tá, aí tem algo muito interessante aqui, uma outra ferramenta que é muito importante a gente saber, que é a ferramenta de borracha. E o que aqui, se você apertar, ele rotaciona, tá, gente? Eu não falei aqui, a tecla de atalho é o que e o M move, tá? Aí o espaço volta para onde a gente quer. É a borrachinha. Então imagina que a gente fez essa linha aqui e quando você começa a modelar, você vai ter um monte de linha espalhado para todo lugar. E não é interessante você ter essas linhas espalhadas aqui. Para ficar mais organizado, a gente usa a borracha, que é o E. Então a borracha aqui, a tecla E, ela cria essa borrachinha e ela só apaga as linhas. Ó. Se eu quiser apagar uma face, eu não consigo apagar nada com ela. Agora, se eu clicar nas linhas, ó, perceba que eu cliquei na linha, ele apagou e aí acabou danificando o nosso arquivo aqui. Mas, ó, cliquei nessa linha, apagou e tá tudo certo, tá vendo? Então, ó, se eu clico na linha, aí ele some ali com aquela face, porque não tem mais como fechar aquela tridimensão ali naquela linha, ok? Então, muito importante isso aqui. Aí agora vamos entrar no conceito de grupos e componentes. Então, eu estou tentando passar aqui de uma forma bem rápida os conceitos básicos. Aqui tem coisas bastante importantes que muita gente que aprendeu pelo YouTube, né, a mexer no SketchUp não sabe. Então, ó, cliquei aqui, 3 cliques, selecionei todo esse grupo aqui. Então, a gente vai criar grupos. Então, o que é um grupo? Um grupo nada mais é do que um conjunto ou de faces, ou de arestas, ou de próprio componentes. Então, eu vou criar um grupo aqui, ó, criar grupo. Você vai clicar com o direito, criar grupo. Criei um grupo da cadeirinha. Vou vir aqui, ó, vou fazer isso para todos, ó. Criei um grupo e criei um grupo, tá? Então, ó, se eu movimentar agora, antes, se eu fosse movimentar aqui, se eu apertasse, vamos desassociar, ó, se eu viesse aqui e clicasse em alguma face, ó, ele ia modificar o nosso objeto que eu acabei de criar, né? Que seria a cadeirinha, né? Quando ele vira um grupo, independente de onde você clica, ele movimenta o grupo, ok? Então isso é muito importante e o grupo a gente utiliza muito. Então é uma ferramenta muito importante que você precisa aprender a utilizar, que eu vou falar mais para frente, o quão importante que é o grupo. Então você precisa utilizar grupos. Então tudo que você vai fazer, cria um grupo. Ah, fiz uma cadeira, cria um grupo. Fez um piso, cria um grupo. Fez o gesso, cria um grupo. Tudo você vai criar um grupo. Então tá vendo? Ó, tem o grupo aqui. Agora eu vou vir selecionar todos e vou criar um grupo maior, que aí vai virar como se fosse um conjunto aqui de cadeiras com a mesa de jantar. Tá vendo? Então é bem legal essa parte do grupo. Aí tem uma diferença muito grande que você pode clicar com o direito e ver aqui. Criar componente. O que é um componente? O que é um grupo? O grupo ele é como se fosse algo único. Se eu vim aqui copiar esse grupo e eu modificar o grupo aqui,
o outro grupo vai se manter do jeito que ele estava lá. Opa, peraí, que aqui é um grupo, ó. Percebam, continua normal o outro grupo, ok? Então, o componente não. Se a gente fizer uma modificação em um componente, ele vai fazer em todos. Então, vamos fazer um exemplo aqui bem básico. Ó. Vamos criar um degrau aqui de... vamos pôr aqui, deixa eu ver... Ó, vamos pôr 1 metro, vírgula... Opa! 1 metro, ponto e vírgula, 30 centímetros, né? Mais ou menos, ó. Aí aqui a gente vai vir aqui e vamos subir aqui mais ou menos 18 centímetros, que é a altura de um degrau, né? Eu vou vir pegar esse cara aqui e vou criar um componente. Então ele vai abrir essa telinha aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, degrau escada, para mim saber depois, né? Que é o que? Então, degrau escada. Aqui você pode pôr a descrição desse componente. Aqui, normalmente, a gente não mexe, mas daria para você criar como, tipo assim, o preço desse componente, o tamanho, colocar várias informações aqui. Um exemplo, você criou uma mesa e essa mesa ela tem para vender em tal loja. Então, você poderia colocar o URL dessa mesa aqui, certo? Mas, basicamente, a gente vai dar criar, ó. Então, ele criou o meu degrauzinho aqui. Utilizando as funções que a gente acabou de falar, ó, vou vir aqui com Move, ó, M, Ctrl para dar o mais, né? E vou clicar aqui em cima desse componente. Eu vou fazer vezes, vamos pôr 9. Então, ó, criei vários degraus aqui, ok? Aí eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó, vou criar mais um degrauzinho aqui. Aí que está a diferença do grupo para o componente. Aparentemente parece que não fez nada, né? Porém, no componente, se eu vir aqui e alterar qualquer um desses caras, ele vai alterar todo mundo, tá vendo? Então, isso por um lado é bom e por um lado também é ruim. Se você souber usar, para que isso aqui vire algo sólido, sozinho, você vai tornar único. Então eu poderia vir aqui, ó, e aumentar isso aqui para criar um patamar, né? Tipo 2 metros, certo? Aí vamos vir aqui, vamos pôr mais 1 metro para cá. E aqui a gente poderia pegar isso aqui, ó, criar um grupo. E vamos dar uma rotacionada aqui, né? Cadê o centro? Ah, uma outra coisa que eu não falei para vocês aqui da rotação. Na rotação, tá vendo que quando eu venho aqui no azul, ele fica... O azul, o verde, o vermelho significa os eixos que a gente está trabalhando. Então, se eu quero fazer o giro dessa escada assim, né? Então, eu tenho que trabalhar com o eixo azul e não verde, ó. Então, você tem que tomar cuidado com isso, ó. Então, vou dar 180, ó. Virou uma escada com 2 patamares, tá vendo? E aí, essa é a diferença do grupo pro componente. Então, se você vir aqui e alterar um, você altera todos. E aí que tá o segredo e ajuda muito. Exemplo, eu quero mudar o formato dessa escada. Vamos fazer aquelas escadas que tem os degraus menores, né? Um exemplo, ó, vamos fazer um paredão aqui, ó. Se fosse um paredão, vou puxar essa linha mais para cá. Ó, percebam que se puxar a linha também dá certo, ó. Deixa eu pegar o eixo vermelho aqui. É esse aqui, ó. Espera aí. Não, é esse aqui, ó, o verde. Aí, ó. Tá feita uma paredinha. E aí, tem algumas escadas que elas ficam aquelas escadas suspensas, né? Que parece que ela tá em balanço aqui, que elas é presa por uma coluna só no canto. Então, se fosse um grupo que eu tivesse criado aqui, gente, eu teria que vir alterando
componente teria que vir alterando cada um desses aqui. Agora, como é um grupo, não. Como é um componente, não. Eu vou vir aqui, ó, como exemplo, criar com aqueles degraus bem fininhos, né? Ó, que legal. Então, ele já alterou em tudo, na escada inteira. E somente esse componente que eu criei tornar único, né? Eu precisaria fazer a mesma alteração. Mas, basicamente, ó, é muito mais fácil de você trabalhar. Aí daria para você fazer, né, um rebaixinho aqui para fita de LED. Daria para fazer o que você for necessário aqui. Mas se você altera em um, ele altera em todos. Então, é muito importante vocês entenderem essa ferramenta também de grupo e de componente. Então daqui para frente agora a gente começa a avançar com os plugins e com as ferramentas mais importantes e que vai agilizar o seu processo aí, ok? Então, espero que vocês tenham entendido e na próxima aula então a gente começa a entrar com ferramentas mais avançadas, com plugins e com coisas que vocês precisam aprender. E aqui eu acho que já deu para nivelar um pouco o conhecimento de todo mundo. Você que é iniciante, pratique o que você aprendeu aqui, pegue aí o SketchUp e comece a modelar, fazer algum desenho aí, que mais para frente agora você vai precisar desses conhecimentos básicos, né? Desses conceitos básicos para você conseguir fazer com que a modelagem sua fique igual nesses vídeos que a gente faz, tá bom? Então um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!